Provavelmente você já deve ter ouvido o ditado popular: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso aí funciona muito no mundo dos investimentos, onde a diversificação é o que vai reduzir o risco na sua carteira de investimentos e também manter a rentabilidade lá no máximo. E no vídeo de hoje, que é um dos mais importantes aqui do canal, eu vou mostrar para vocês como diversificar a sua carteira de investimentos. Então fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Giotto, esse aqui é o canal Investimentos em Dobro. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para saber tudo sobre investimentos, sobre educação financeira e também ativa a notificação para não ficar por fora de nenhuma novidade do mercado financeiro. E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Mas antes de diversificar sua carteira de investimentos, você precisa definir suas metas de vida, metas de curto, médio e longo prazo e também seu perfil de risco, o quanto de risco você consegue suportar nos investimentos e tentar ajustar as metas aos seus investimentos. Normalmente, se você tem um perfil mais conservador, você vai querer botar mais porcentagem em renda fixa. Se você tiver um perfil mais moderado, aí você consegue balancear entre renda fixa e renda variável. E se você tiver um perfil mais arrojado, vai preferir colocar seu dinheiro em renda variável, que assume mais riscos, mas também tem mais rentabilidade. E em relação às metas, você tem que se atentar muito na questão da segurança e da liquidez. Se você tiver uma meta de curto, médio prazo, talvez seja mais ideal realmente a renda fixa, um título público do Tesouro Direto ou um título privado, como o CDB de um banco. Mas caso você esteja planejando para o longo prazo, por exemplo, a aposentadoria, aí a renda variável normalmente é a melhor opção, justamente por te gerar uma renda passiva mensal futura, com as ações e os fundos imobiliários também. E além disso, nesse vídeo a gente vai utilizar 3 termos muito importantes, que é o risco sistemático, risco não sistemático e correlação de ativos. Caso você ainda não saiba esses termos, eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu explico detalhadamente sobre esses termos, para você entender a essência da diversificação. E para diversificar a nossa carteira de investimentos, nós vamos adotar 4 critérios: a classe de ativos, os setores, os países ou moedas e a quantidade. E sobre a diversificação em classes de ativos, isso aí seria como se fossem os tipos de investimento, como as ações, fundo imobiliário, fundos de investimento em si e também renda fixa, ETFs. Então são classes de ativos. Inclusive, dentro das ações, você pode escolher small caps ou blue chips, caso você tenha um perfil que prefira ações com potencial de crescimento ou ações pagadoras de dividendos. Então pode existir essa diversificação também dentro das próprias ações ali. E essas classes de ativos vão variar, como eu disse no início do vídeo, com relação ao seu perfil de risco e também com relação à idade. Porque normalmente quanto mais velho a gente fica, quanto mais idade a gente tem, menos a gente vai querer ficar se preocupando com as oscilações do mercado. Então a tendência é a gente migrar por opções menos voláteis. E no caso dentro da renda variável, o ideal seria ir migrando aos poucos para os fundos imobiliários, justamente porque eles tendem a ser menos voláteis que as ações, e eles também pagam dividendos mensais, o que te geraria uma boa renda passiva mensal na sua aposentadoria. Ou até os ETFs mesmo, porque eles replicam um índice de uma maneira geral, diversificando bastante sua carteira. Então existe uma regra de bolso para isso: você pega a sua idade, subtrai de 100, e o valor que der seria o número de ações, a porcentagem de ações que você deveria ter. No meu caso, que tenho 26 anos, eu subtraio 100 de 26, dá 74% em ações e 26% em fundos imobiliários. E conforme eu for ficando mais velho, eu vou migrando mais para o fundo imobiliário. É isso porque meu perfil de investimento, perfil de investidor, ele é mais arrojado, eu entendo mais renda variável. Mas caso você tenha um perfil mais conservador, aí você migraria para uma opção de renda fixa. E sobre a diversificação em setores, o ideal é que você invista em ramos diferentes da economia, diferentes segmentos, justamente para poder minimizar aquele risco não sistemático. Então, por exemplo, esse ano que a gente teve a crise, alguns setores saíram mais prejudicados que outros, como o setor aéreo, o setor de turismo, os shoppings dentro dos fundos imobiliários também. Então, aí a importância de você reduzir esse risco não sistemático, diversificando em setores. E, inclusive, os que eu considero mais perene e bom para quem está começando na Bolsa de Valores é o setor financeiro e o setor elétrico. Mas existem vários outros, como o setor de construção, setor de bebidas e alimentos, saneamento. Então, se você entrar no site da B3, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você consegue ver todos esses setores que você pode investir. E no caso dos fundos imobiliários, você consegue diversificar também, investindo em fundos de papel, fundos de tijolo, fundos de fundos, sendo que os fundos de tijolo você ainda consegue dividir em setores, como shopping, lajes, galpão logístico. A regra de bolsa é você não ter mais do que 20% do seu patrimônio em um setor e nem mais do que 10% em uma única empresa. Dessa forma você consegue minimizar
e evitar qualquer risco de um evento que possa acontecer, o risco não sistemático. E sobre a diversificação em moedas ou países, você reduz o risco sistemático de estar investindo seu dinheiro em um país só, e se expõe à economia global. Mas muita gente fala que o dólar está caro, mas o pessoal diz isso desde a época que ele estava R$13, então não tente acertar o time, simplesmente comece. Caso o dólar desvalorize, a empresa que você está investindo pode valorizar também, como aconteceu esse ano, que algumas empresas grandes de tecnologia acabaram valorizando mesmo em meio à crise. Então não tente acertar esse time, simplesmente comece a investir para tentar reduzir esse risco sistemático do país que você está investindo. E também não tenha mais do que 50% do seu patrimônio no exterior, justamente porque seus gastos, se você é brasileiro, seus gastos são aqui no Brasil. Então não faz sentido você ter muito patrimônio lá fora. Tem que tentar sempre atingir no máximo ali 50% do seu patrimônio. E existem várias formas de você investir no exterior diversificando sua carteira no mercado global, como por exemplo comprando ações de empresas que têm receita em dólar, ou então comprando BDR, estoque, rate, ETF. Eu vou deixar aqui no izinho o link da nossa playlist do canal só sobre exterior para você ver todas essas opções e entender melhor. E por fim temos a diversificação em quantidade. Aqui não existe uma regra exata, na verdade existem algumas metodologias e estudos, mas o ideal é que você tenha o número de ativos que você consiga acompanhar. E alguns estudos eles demonstram que uma carteira de investimentos bem diversificada tem que ter no máximo de 15 a 20 ativos, e também no máximo 3 de cada setor. O Harry Markowitz, que ele foi o criador da teoria moderna do portfólio, ele descobriu que através de um estudo, como a gente pode ver no gráfico, que o risco não sistemático ele reduz só até o 15º ativo. Depois disso, a queda ainda é considerável ali até o 20º ativo, mas a partir do 21º ativo já não teria mais relevância você incluir novos ativos pela diversificação. Dessa forma, o número mágico a partir do qual não tem mais eficiência acrescentar novos ativos na sua carteira, por mais descorrelacionados entre si que eles sejam, seria ao redor de 20. E quanto menos ativos você tiver, o ideal é que mais descorrelacionados eles sejam entre si. De forma que, por exemplo, se você for escolher 10 ações, o ideal é que fosse uma de cada setor. E quanto mais ativos você inclui na sua carteira de investimentos, menor será o risco, mas também menor será o potencial de retorno, positivo ou negativo. De forma que você começa a pulverizar o potencial de retorno de cada empresa dentro do seu portfólio. Então tente diversificar, mas sem pulverizar a sua carteira. E se você quiser a parte 2 desse vídeo, construindo uma carteira de investimentos, diversificando ela na prática, deixa seu like aqui pra gente entender que você gostou desse vídeo e também comenta ali caso tenha mais algum tipo de dúvida. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.